Conexão Mental, um programa feito para desenvolver o seu poder mental, com dicas de saúde e a busca pela autocompreensão. Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Olá, bom dia! Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim saúda e cumprimenta o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga rádio ouvinte, amigo, amiga internauta. Sextou, tá geladinho pra caramba e nós estamos aqui na cidade de Tubarão. Hoje eu tenho uma convidada pra lá de especial que vai conversar, vai interagir comigo. Nós vamos falar sobre rejeição à gravidez. Então fique ligadinho aí, vá fazer suas compreensões. Bom dia, Daiane Constante, seja bem-vinda. Oi, bom dia, Rose, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, essa é uma mãezinha que vai conversar comigo, vai interagir comigo, né? É também um ouvinte do programa e nós aí estamos juntos fazendo esse bate-papo, essa conversa, esse papo reto, né? Que nós vamos trazer hoje, falando aí realmente sobre as programações que vêm lá da gestação. Na semana passada, não tivemos o programa Conexão, eu estava participando de um retiro. Aqui vai um abraço à família do MCC, do Cursilho de Cristandade, da nossa paróquia de Oficinas e também da Diocese de Tubarão. Um abraço a todas vocês, principalmente aquelas amigas que fizeram aí conosco o retiro e que estavam na cozinha a serviço, servindo. Então, hoje nós estamos aqui de volta, firmes, fortes, né? Encarando esse frio. Ontem chovia muito aqui na nossa região, mas vamos em frente, né? Mesmo com frio, vamos em frente. Hoje nós vamos conversar sobre rejeição à gravidez. O que esse período pode causar na vida do novo ser que está em construção? Quais os efeitos orgânicos, afetivos, emocionais e factuais? Todos vocês que nos acompanham e que acompanham o Conexão Mental já há quase 7 anos, sabem muito bem da importância dos cuidados que uma mãe gestante deve ter no período da vida intrauterina do seu bebê, pois nesse período o feto é um ser só com sua mãezinha. Lembrem disso? Tudo que a mamãe pensa, tudo que a mamãe sente, tudo que a mamãe vive ou imagina, deseja ou teme ou vivencia, gera programações no subconsciente desse novo ser em construção. E é sobre essas programações que nós vamos conversar hoje. Falamos aqui na parapsicologia que essas programações são registros acríticos ao pé da letra, ou seja, verdade absoluta para o novo ser. E quais rejeições podemos registrar lá no ventre da mamãe? A rejeição de sexo. Exemplo, menina que é esperado menino. Menino que é esperado menina. O menino que é muito desejado menino. E a menina que é muito desejada menina. Tudo isso gera rejeição de sexo. Não é essa rejeição que vamos trazer hoje. Rejeição à família e rejeição à gravidez. Essa sim nós vamos conversar um pouquinho mais. A rejeição à gravidez, ela traz causas e efeitos sobre o ser humano. Ela pode afetar a parte emocional, a parte orgânica e a parte factual. Vamos entender um pouco mais sobre isso? E também vamos falar sobre as programações cruzadas, que são um conjunto de programações, de rejeições, que vai afetar o ser humano. Hoje eu trouxe aqui a minha convidada, Daiane, né, que depois no segundo bloco nós vamos conversar bastante sobre isso. Ela está aqui no estúdio para compartilhar conosco
um pouquinho sobre o período da vida intrauterina na formação do seu bebê, o João Pedro. E claro, né? O João Pedro nasce aí com um problema na coluna, é um problema sério e uma má formação. Ela vai dizer o nome, mas eu vou me atrever a já falar aqui também, que é a mielomeningocele. Isso. É até difícil de falar, né? Daí, até começa por aí, né? Mielomeningocele. Até aí já é difícil de falar. E o que é isso, né? É uma dificuldade lá na espinha, que ela nasce aberta, né? A espinha da coluna nasce abertinha, e essa condição congênita aí vai causar dificuldade na coluna vertebral do bebê. A coluna não se fecha. Então, muitas vezes durante a gestação, acontece aí até o aconselhamento, como aconteceu da Daiane, de que fosse feito um aborto, porque essa criança não teria estrutura, que a coluna é a nossa estrutura mestra, né? Para se manter de pé, ficar firme, enfim, traria muitos problemas. Mas essa má formação, para nós na parapsicologia, Dai, pode ser algo que aconteceu antes mesmo do João Pedro estar no seu ventre, né? Pode ter vindo aí de programações hereditárias, através do óvulo e do espermatozoide, tanto do óvulo da mamãe como o espermatozoide do papai, né? E aí vai gerar impactos nesse feto. E essas programações a gente vai conversando aqui, a gente vai tentando desmistificar melhor. Lembrando que na parapsicologia, os sintomas são apenas sinais. A realidade são as evidências, mas o que importa não é as evidências, é a história de vida da formação desse ser. Então, nada é estático, nada é certo. Aquilo que pode ser considerado certo para uma pessoa pode ser não certa para outra, porque se trata de um ser humano em construção. Então, é a história do João Pedro, é a sua história e a história do seu companheiro que importa nessa relação. Então, pode ser ou não ser, mas as evidências estão aí, né? As evidências estão no corpinho do João Pedro. Para nós, parapsicólogos, essas evidências nos levam a querer estudar, buscar respostas, para juntos ajudar os seres humanos a serem ainda melhor e compreenderem a sua essência. Lembre que o parapsicólogo nada mais é que um cientista, um estudioso, aquele que estuda a parapsicologia, aquele que é conhecedor da matéria e aquele que se dedica profundamente a esta ciência. E ele vai fazer testes, ele vai fazer experiências, ele vai ouvir pessoas, é o que a gente está fazendo hoje aqui. Então, essa é a nossa missão como parapsicólogo. Então, meus amados e minhas amadas, né? Se o tema é interessante, compartilha aí nas redes, chama aí a vizinha, chama quem está grávida, chama os amigos, os familiares para ouvir. Porque muitas programações nossas estão aqui dentro do nosso cérebro, mesmo antes da gente chegar aqui no universo. Então, mesmo que você não esteja grávida, você já esteve grávida, você tem um filho talvez, ou você mesmo já esteve dentro do ventre da mãe, e esse tema é para todos nós, ok? Bom dia, tô vendo gente chegando aqui, deixa eu ver aqui no Facebook, Renata, bom dia, que top. Sei bem do assunto e desses traumas, mas você aí para nos ajudar a compreender ainda mais. Obrigado, Renata, que bom que você está aí conectada. Rádio da Família, estamos ligados na transmissão do programa. Mande um abraço para Daniela. Ela esteve aqui na Rádio da Família, dando entrevista. Estamos divulgando a campanha do João Pedro. É isso aí, ela contou que esteve aí, viu? Então, um abraço ao povo de oficinas, abraço Marcílio Alano. Abraço a Zofa, né?
Daí, nós somos das Zofa, né? Nós somos Zofeira, e eu já estou na intimidade aqui já chamando de Dai, É isso aí. Então, a nossa amada Zofa, através da Rádio da Família, o nosso muito obrigado, né, por fazer essa campanha junto com a Dai. A todos vocês que são de oficinas, o nosso engajamento é fundamental, porque é da nossa terra, é da nossa gente. Então vamos ajudar. A gente conhece, todo mundo conhece a história do João. O João é um menino muito ativo, inclusive é coroinha aqui do Padre Edson, né? Isso. Coroinha da paróquia do bairro da Passagem. Você que está aí no bairro Passagem escutando também, lembre-se que o João precisa da nossa solidariedade e daquela corrente do bem que eu falei, que só faz a corrente do bem quem tem empatia, quem entende esse sentimento de amor e empatia. Porque eu não consigo me colocar no lugar do outro, viver a dor do outro, sem esses dois sentimentos, amor e empatia. Então, nós vamos para o breve intervalinho, né? Porque a Rádio Porto Gravatá também, bom dia, o povo de Porto Gravatá, lá de Gravatal, que estão aí nos ouvindo. Fernando deve estar muito frio aí, né? Pertinho da serra. Um abraço a todos vocês. E nós vamos para esse breve intervalinho, porque as duas rádios daí, elas precisam se manter no ar. E para se manter, elas contam com o apoio cultural, né? Então, eu digo sempre para os meus convidados, eu trabalho voluntário. O meu é totalmente voluntário. Até hoje eu não tive apoio, não tive ninguém que apoiasse o programa. Mas, mesmo assim, as rádios precisam desse apoio. Então, esse momento aí, desse intervalinho, é para que você possa entender aí que as rádios precisam de apoio e nós precisamos deixar esse momentozinho livre para que as rádios coloquem lá o apoio cultural. Na volta aí eu dou um oi pro pessoal que está no Instagram, ok? Voltamos em seguidinho, um breve intervalinho. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt, terapia com abordagem sistêmica e método de programação e reprogramação mental do sistema Grisa, utilizando-se das técnicas de hipnose e regressão de memórias para fazer compreensões conscientes. Para a psicóloga clínica responsável, Rosinélia Bittencourt de Souza, Rua Washington Luiz 59, Vila Moema, Tubarão. Telefone 99650-1087. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt. Foi rápido, né? Já voltamos. Então, Dai, eu quero que você se sinta bem à vontade, né? Nós vamos conversar sobre a gravidez, efeitos orgânicos, efetivos, emocionais e factuais que acontece aí dentro do período de gestação. Falar de gravidez, para nós da parapsicologia, é entender mais um pouquinho sobre as ações e reações automáticas do subconsciente. Pois nesse período, o ciclo de vida nosso, né, a gente traz coisas profundas que vêm da nossa mamãe. É importante destacar que essas rejeições, elas se registram lá na nossa vida intrauterina e ela vai acompanhar o ser humano até a sua partida desse universo. Então, tudo que nós trazemos do ventre materno vai até o fim da nossa vida, da nossa existência. E quando a gente conhece a nossa história, quando a gente conhece o nosso processo de concepção, a nossa história de vida, a gente vai saber lidar melhor com as nossas reações automáticas do subconsciente. E aí a gente diz aí dentro dos estudos científicos, né, que isso é ter inteligência emocional. Então, quando a gente se dispõe a estudar a nossa estrutura, o nosso corpo, a nossa mente, né, porque muitas vezes a gente é especialista em tudo, menos em querer olhar para nós, né, para dentro. Então, Dai, conta para nós aí um pouquinho como é que foi, né, o período, a gestação, eu sei que foi planejada, né, foi desejada, foi até precisado fazer tratamentos, né? Conta um pouquinho para o nosso público como é que foi a espera do João Pedro.
Então, Rose, o João Pedro, eu quis ficar grávida com 29 anos e a gente levou um tempo para mim realmente ficar grávida, né? E nesse tempo aí aconteceu algumas coisas e onde a gente viu que realmente tinha que fazer um tratamento. Então a gente fez um tratamento, eu me preparei tudo, né? Aquela expectativa para poder realmente ficar grávida. Enfim, eu fiquei grávida. E pouco tempo depois, quando eu fui com 18 semanas, quando a gente vai para descobrir o sexo do bebê, eu descobri a mielomeningocele. E a mielomeningocele é uma malformação da coluna, o final da coluna. No caso, assim, a mielo pode se dar do início da coluna, que seria quase aqui na cabeça, né, até o final. A do João Pedro, ela não é tão baixinha, ela é um pouco mais altinha também. Vamos dizer assim, que o intervalo que ficou ali de não fechamento. E no meio daquele desespero, a gente fez exames, né, lá no Rio Grande do Sul e teve certeza. E Deus foi encaminhando tudo, porque chegou um determinado... Quando eu tive que voltar para a empresa, né, que eu trabalhava, eu comecei a pesquisar e aí o Senhor foi falando comigo no meu coração, assim. Eu acabei descobrindo através da internet que existia uma cirurgia no Brasil dentro do útero. Então é feita essa correção antes mesmo do bebê nascer. Então esses médicos, eles trouxeram o método para o Brasil. E aí, ali não era uma cura, mas diminuir sequelas. O João Pedro já tinha bastante sequelas, vamos dizer assim, né? Já tinha bastante problema devido à malformação. E aí, ali eu tenho amigos no interior de São Paulo tudo foi acontecendo. A gente foi para lá, eu fiz a cirurgia intraútero, a história é longa, dá alguns livros, né? Mas a gente fez a cirurgia intraútero, o João Pedro nasceu de 34 semanas, a cirurgia foi feita com 26 semanas, então ele ficou 2 meses dentro do útero, e aí eu fiquei morando lá no centro de São Paulo, perto do consultório da equipe, e aí toda semana a gente fazia uma ultrassom para ver como é que ele estava. E eu só vim embora com ele no braço, assim, porque eu não quis, né? A gente ficou lá até ele nascer. Então ali ele já foi tendo toda a melhora dele do problema dele, né? O fechamento em si da coluna, mas toda a melhora. A mielomeningocele, para quem não sabe, ela acomete os membros inferiores, intestino, bexiga e muitas vezes a hidrocefalia. Então a grande maioria dos mielos, eles têm esse tipo de problema. Mas cada caso de mielo é um caso diferente, eles não são iguais. Porque lá na coluna onde há o corte ali que não se fechou, são fiozinhos diferentes que se desconectaram. E aí o trabalho da equipe, que são 15 pessoas, né, que fizeram a minha cirurgia, e ali tudo já começou a se reverter. Então cada mielo vai ser um pouquinho diferente um do outro. O que eu tenho para dizer assim sobre essa nossa busca foi que tudo foi Deus. Assim, quando eu disse sim, que eu não ia aceitar o aborto, como os médicos lutaram, foi muito traumático, muito assim, porque não foi só comigo, foi com o meu esposo e até mesmo com a minha mãe, para que era a melhor indicação, que ele viria acamado, que ele poderia não sobreviver, que ele poderia até morrer dentro do meu ventre. Enfim, até mesmo, Rose, que o esposo geralmente ele abandona a esposa, a mãe, quando ela tem um filho com problema. E graças a Deus, assim, o meu esposo, né, sofreu muito. O homem é diferente da mulher, mas ele hoje, assim, ele é um paizão, ele apoiou, ele foi tudo. Mas assim, no meio da vida atípica, Rose, infelizmente muitos maridos realmente abandonam as esposas por conta da deficiência das crianças. E eu entreguei tudo para Deus, né? Santa Teresinha. Ainda tem aqueles que diz, né? Ou ele ou eu, né? Ou filho ou eu, né? Isso infelizmente. Infelizmente é uma realidade que ocorre, né? E a Dai também estava me compartilhando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar. Ela estava compartilhando comigo sobre a questão de ter aconselhado uma mãe aí, ajudado muitas mães, né? Porque a nossa história de sofrimento, ela nos leva a ajudar outras pessoas, né? Às vezes a gente se torna um conselheiro, a gente se torna um exemplo, né? Não por aquilo que a gente superou, mas por aquilo que a gente sofreu. E aí a gente vai ajudar outras pessoas, né? E a Dai estava me compartilhando aqui a tristeza que ela sentiu, porque mesmo aconselhando uma mãe a não fazer o aborto, a mãe abortou, né? Conta um pouquinho aí para nós, Dai, sobre essa...
Então, quando o João Pedro tinha uns 10 meses, mais ou menos, ele já estava assim, bem fofinho, já estava sentando, porque ele fez fisioterapia desde que nasceu, né? Então, assim, já estava naquele processo da gente dar continuidade na parte motora dele. E nisso, naquela época, não tinha tanto Instagram, tanto essas redes sociais. E aí eu colocava nos blogs que tinha sobre esse assunto, sobre a intraútero, né, sobre a mielomeningocele, eu colocava meu telefone de contato. Eu dizia, quiser, entre em contato, tenha uma experiência e para poder ajudar alguém. E aí várias mães de todo o país entravam em contato para mim passar experiência, algumas indicações. Nisso aconteceu de uma mãe do Rio Grande do Sul que entrou em contato. E aí eu falei para ela, olha, o mesmo médico que aconselhou ela também me aconselhou. E eu disse, aí eu falei para ela, mandei fotos, mandei vídeos do João Pedro e para ela ver que o João Pedro eles diziam que não ia nem sobreviver e ele estava ali, sentadinho, a coisa mais linda mesmo quando era bebê, bem fofinho, risonho, ele falou muito cedo. Ele falou antes de 1 aninho e assim, e eu tentei de todas as formas, passei dias conversando com ela e mandando exames, mandei o contato do médico que nos atendeu em São Paulo, que vamos dizer assim, que fez a intraútero, o chefe da equipe. Eu disse para ela, vai para lá, mas infelizmente os médicos dali também do Rio Grande do Sul, né, que foram os que me indicaram aborto, indicaram para ela e ela acabou se convencendo, disse que era o melhor. E eu sofri muito, assim, muito, porque eu queria ter convencido ela do contrário e eu não consegui. Tem coisas, né, Dai, que a gente não consegue ajudar o outro quando o outro não quer, né, se permitir a entender essa ajuda, né, até porque uma vida é uma vida, né, a questão do aborto é algo muito sério, é algo que depois fica uma programação muito profunda aí no universo para quem vai dar continuidade nessa vida, e a gente tem que ter essa valorização à vida, né? E aí, gente, eu quero trazer para vocês um pouquinho assim, acho que é uma imagem e também acho que tem um videozinho aqui do João. Eu quero mostrar para vocês porque, olha só, olha que bonitinho ali o João, né? Olha só, esse aqui... Quem tá no Instagram, não sei se consegue ver direito, mas tô tentando mostrar aí, né? O João, hoje ele está... Com quantos anos, Dai? Ele está com 10 anos. 10 anos, né? E o João é uma alegria, né? O João, ele nos ajudou aí na campanha da Elis. Eu tô vendo que a Elis também tá aqui, tá? A Elis tá aqui. Deixa eu ver quem tá aqui no Instagram. Agora deixa eu dar um beijo nessa galera bonita. Daniel, seja bem-vindo, Daniel, bom dia. Elis, que está lá na Espanha, olha só, acompanhando a gente, né, Elis? Que bom. O Bruno também já está por aqui, a Deise também já está aqui, a Clésia também está aqui, o Michel também está aqui, a Renata também está aqui, irmã Luzia também está aqui, a Lívia também está aqui, a Alessandra também está aqui. E, meu Deus, quanta gente bonita! NNAT Rodrigues, acho que é isso, não consegui ler o nome aí, identifica melhor aí que talvez é só as iniciais, né? Deve ser amiga da Dai. Quiserem mandar um recadinho para Dai, pode mandar aqui no meu Instagram ou aqui no nosso Facebook. Bom dia, Ana Bento também, que já está ali no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Vão chegando aí e vão dando um oi para que a gente possa continuar esse nosso bate-papo aqui. Você que está entrando pela primeira vez, me diga de onde você está acompanhando o nosso Conexão Mental. Então, Dai, falar de rejeição de gravidez não é falar que isso aconteceu com você ou com o João Pedro, mas é falar de um modo geral, até porque o nosso programa ele tem um cunho de levar até o conforto do lar da pessoa, né? É uma terapia gratuita e para que ela possa ir se analisando e ela dentro dela ir buscando as respostas para a vida dela, né? Então o que eu vou falar aqui não necessariamente aconteceu com você ou com o João Pedro, né? Mas se alguma coisa fizer sentido, se você quiser interferir, fique à vontade, tá? Quando se fala de gravidez
ou de rejeição de gravidez, ela sempre vai estar atrelada a uma ameaça de morte, né? Então, quando ocorre isso, que já vem conosco lá no nosso subconsciente. Quando a mamãe engravida de nós, ela é solteira, tá? Mãe solteira pode trazer isso já programado, né? Ela foi filha de um fruto antes do casamento. Então, ela já pode trazer dentro dela a rejeição à família. Mulher mal casada. O que é a mulher mal casada? É aquela que às vezes casa com uma pessoa, era o príncipe encantado e virou sapo, né? Logo virou sapo. E aí, N sofrimentos para a mulher, né? E aí essa mulher gera um bebê e esse bebê que vai ser gerado já pode nascer com essa rejeição de gravidez. Esposa de alcoólatras. Aí entra não somente o álcool, né? Mas esposa de drogados, né? Alcoólatras, presidiários, né? É o mal casar, né? O mal casar também. Então, esse tipo de rejeição, esses tipos, né, que vai acontecer aí, eles vão causar efeitos dentro do serzinho que vai ser concebido ali. E quais os efeitos que podem causar, né? Tem os efeitos orgânicos, os efeitos efetivos emocionais e os factuais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre os efeitos gerados nesse ser ou nesse feto que vai aí trazer a rejeição de gravidez. Os 3 efeitos: efetivos emocionais, factuais e orgânicos. Efetivos emocionais. O que vai causar no novo ser, né? Ele vai trazer aí programações que vão interferir nas emoções dele e no comportamento dele como ser humano. As programações, quando são intensas, vividas pela mamãe, pela gestante, vai causar aí circunstâncias dentro do bebê e o bebê vai trazer dificuldades na vida social, na religião, na cultura, na economia e às vezes até na vivência em família. Então, relacionamentos com o marido ou um mau casamento, a gestação na gravidez ou uma mulher que casa com um alcoólatra, então ela pode gerar essas situações que vão causar esses sentimentos e essas emoções lá no novo serzinho que vai ser construído. Por que a gente depois, quando adulto, muitas vezes a pessoa diz: eu não consigo nada na minha vida, tudo dá errado, nada dá certo, parece que eu estou andando de ré, sabe? E aí as pessoas não sabem que podem estar ligadas a essa rejeição. Uma gravidez no noivado, o que vai causar no bebê, né? A gestante vai vivenciar nessa gravidez aí, que ela não foi planejada, não foi esperada, né? E vai gerar gravações ali dentro do fetinho, no cérebro do bebê. Essa mulher sente-se rejeitada, e se ela foi rejeitada principalmente pela família, aí ocorrendo, por exemplo, o que aconteceu com você, né, de aconselhamento de aborto, aconselharam você, aconselharam sua mãe, aconselharam seu marido. O que poderia ter acontecido com o João Pedro lá dentro? Se em algum determinado momento tu dissesse assim: realmente o médico tem razão, não vale a pena eu lutar por esse bebê, e tu tivesse em algum determinado momento desistido, poderia ter acontecido sim um aborto espontâneo. É o que a parapsicologia trata. O aborto espontâneo na parapsicologia é quando o próprio feto percebe: nem minha mãe me quer, ou nem minha mãe está pronta para me receber, minha mãe não está preparada, então para que eu vou para os braços dela? Eu não vou para os braços dela, eu vou para os braços de Deus, que Deus me acolhe. Então
Aborto espontâneo na parapsicologia é essa a explicação, né? Tu sabe que, eu só vou falar alguma coisa que eu lembrei agora, me veio no coração. Quando eu orava muito, todos os dias eu ficava no quarto sozinha e orava. Ficava lá meia hora, 1 hora em oração e colocava a mão na barriga e conversava com João Pedro. E tu precisa ver como ele mexia. E aí eu dizia para o meu esposo, né? Eu dizia para ele, não é alguém que está me falando. Ele está dizendo, mãe, me salva. Então era, mãe, eu tô aqui. E quando eu fui para o interior de São Paulo, que essa família me acolheu lá, que são amigos de muitos anos atrás, eles faziam roda de oração e como ele mexia. Então, assim, é claro, é muito claro isso, assim, esse sentimento que a gente tem de mãe, que ele tá ali pedindo socorro. Então faz sentido para ti o que a parapsicologia científica traz, né? E se ele não sentisse esse apoio, esse amor, essa oração... e ela estava compartilhando comigo antes, né? Porque a gente estava explicando um pouquinho sobre o subconsciente e tal. A Daiane estava trazendo que cantava canções, né? Cantava canções religiosas que o Pedro hoje canta, né? Que ele ama cantar, né? É aquilo que a gente fala, grava tudo tá gravado. É aquele Winchesterzinho que tá limpinho, mas começa a registrar as coisas e vai registrando, né? Então, parabéns a você que lutou pela vida do João Pedro. Parabéns ao João Pedro que entendeu o recadinho da mamãe. Pode todo mundo estar contra, pode o bispo estar contra, pode o médico não querer, pode porque vai dar trabalho, porque vai depois... vai dar trabalho para a sociedade, né? Para os médicos que vão ter que estar ficando estudando e tal. Então, todo mundo entendeu dessa forma, mas minha mãe estava comigo, né? Então, parabéns a você. A gravidez, no namoro, ela vai causar tudo isso aí, ela pode causar, né? Então, entendam que não é que a jovem, a moça não quer engravidar, às vezes ela sonhava em ter um filho, ela era louca para ter um filho, mas o subconsciente dela, como eu estava explicando para a Dai, ele tem programações que às vezes vêm da nossa avó, da nossa bisavó, tanto da nossa parte, né, que é a parte feminina, quanto o espermatozoide do masculino. Então, se a gente traz aí essas rejeições, pode acontecer no processo de gestação, aí a criança já nascer com a rejeição de gravidez. Principalmente, né, quando esse adulto aconselha, tira esse feto, aí vai já trazer também a rejeição à família. Então, a família faz com que eu me afaste. Aí, às vezes, o adulto é aquele adulto que não quer participar da festa da família, que não quer nem ouvir falar em família, para que falar em família, né? Aí a gente vai ter um trabalho grande aí de mostrar a importância da família, que a família é um lugar que acolhe. E na família dela não foi, né? Ela não foi acolhida e o feto vai registrar. Então, estava comentando com a Dai antes também, por exemplo, se uma avó exige da filha solteira, né, que engravidou lá no namoro, que esse bebê seja retirado do feto, né, seja feito o aborto. E ela exige, ela dá chazinho, ela faz... depois a mãe não, é meu, eu vou dar o jeito, eu vou trabalhar. Às vezes até sai de casa, né? Vai viver com amigas para poder manter a gestação e tal. O tempo passa, a avó esquece o que falou, a avó esquece o que fez. E a avó quer bem o bebê. Mas quando a vovó entra no quarto, o bebê chora. Isso, se você ler as obras do Grisa, você vai ver tantas histórias, crianças que nasceram, Dai, com anos tapado, por conta de rejeição assim profunda, que nós vamos falar aqui depois. Então, essas rejeições vão fazer esses impactos aí na vida do serzinho. Nós estamos falando só das emoções, por enquanto, né? Aquela criança que é feita na pré-núpcia, né? Ela pode sentir-se filho do pecado. E por sentir-se filho do pecado, ela vai detestar e rejeitar profundamente todos aqueles que aconselharam a fazer o aborto. Ela pode não ter uma boa relação quando cresce com essas pessoas, né?
E por sentir-se filho do pecado, na parapsicologia, a gente fala que quem é pecador merece castigo, né? Todos nós sabemos que programação cultural milenar, né? Pecador merece castigo. E quando é católico, o castigo é um pouco mais pesado. Porque qual é o castigo do católico, Dai? Você que é bem católica. Para onde que a gente vai se a gente não for um bom cristão? Vai pro inferno. Pro inferno, é isso mesmo. Reza para ir para pelo menos isso. E aí, se eu trago essa programação profunda e de culpa, eu vou fazer tudo na vida, a minha vida vai ficar toda atrapalhada para pagar a culpa aqui na Terra, porque depois, quando eu juntar minhas pernocas, eu quero ir pro céu. Então, eu quero ser merecedor do céu. E aí, às vezes, a pessoa passa a vida inteira em sofrimento, sem saber disso. Né? Tá fazendo sentido, Dá? Tá. Assim, como tu falasse, né? Não às vezes diretamente na minha história, mas de amigas, de conhecidas, isso, né? Isso. A gente vai fazendo as conexões do que você está explicando. Olha só. E aí a rejeição profunda à família vem desse aconselhamento, né? Um aconselhamento quando é exigido por parte de pai ou parte de mãe, ou até mesmo do nosso companheiro, do marido, né? Não quer o bebê, tira o bebê. E aí a criança pode nascer com essa rejeição profunda à família. Efeitos factuais. Aqueles que vão interferir sobre os fatos e acontecimentos da pessoa. Então, lá na vida, né? Ela vai ter acontecimentos que vai ter interferência desses efeitos. Então, olha só, uma rejeição muito intensa ou um conjunto dessas rejeições, porque pode ser que, além da rejeição da família, eu posso ter sido gerado no namoro, então já vou trazendo acúmulo de rejeições, é o que a gente está falando aqui, né? Eu vou nascer se eu fosse culpado por ter vindo ao mundo. E esse culpar-se aí vai gerar tudo isso que eu falei. Culpado merece castigo, mesmo que seja inconsciente. Gente, tudo que eu tô falando não é a nível de consciência. Consciente, ninguém quer ser culpado, ninguém quer ir pro inferno, né? Todos nós queremos ir pro céu. É a nível de subconsciente. Então, pense que tudo que estou trazendo é a nível de subconsciente. Vanderlei, bom dia, chegando por ali. Alessandra também, bom dia. Deixa eu ver quem tá aqui no... Vocês estão muito quietos hoje, hein? Angelita, bom dia, bom dia. Vocês estão muito quietos, ou tá fazendo sentido, ou não estou entendendo, não. Ai. E olha só. Então, as crianças que são geradas nesse sentimento aí de sentir-se culpado por ter sido gestado, gerado, né? Acabam vivenciando a rejeição profunda à gravidez e por esses motivos conscientes ou inconscientes ou subconscientes produzirão os seguintes resultados nos seus filhos. A menina, a mulher, ficará solteira a fim de evitar filhos, porque filho fará sofrer. Então ela pode sofrer de esterilidade temporária, ela pode ser estéril definitiva, ela pode gerar abortos espontâneos. Tudo isso para quê? Para evitar de ter uma família, né? E ela pode também ter tendência a ser uma homossexual, porque homossexual, por mais que ela tenha filhos, ela não tem uma família. Ela tem filhos, mas não tem família. Então a gente tem que entender a rejeição a filho e rejeição à família, beleza? E homens, a mesma coisa, né? Terá tendência à vida celibatária, pode ir para o sacerdócio, vai ter também dificuldades nas relações sexuais e nas relações com mulheres, né? Ele pode se constituir aí, dizer, eu sou um azarado porque nada dá certo para mim, e acaba vivendo também tendência homossexual para evitar de ter filhos, porque filhos faz sofrer. É como se lá no subconsciente tivesse escrito assim, ó, cuidado, casamento é mais complicado do que a gente pensa, ou é mais complicação do que solução. E casamento pode gerar filhos, e
filhos podem causar decepções. Aí aqui, Dai, entra também aquela questão quando a pessoa foge do altar. Né? Uma programação bem profunda. A pessoa quer casar, é o exemplo mais fácil para vocês entenderem tudo que estou trazendo. Porque é profundo o assunto, né, gente? Não é fácil de falar sobre tudo isso, não. É bem profundo. E aí, a pessoa quer, ela aluga o salão, ela prepara a festa, ela vai lá, compra o vestido, ela compra a roupa. Ela quer casar. Consciente, ela quer. Mas o subconsciente, ele tem aquela função, né, de proteger-nos de um perigo maior. Então, ele vai fazer com que, na hora do casamento, fuja do altar. Foge porque isso não é para ti, tá? É problema, família é problema, filhos é problema. Então, vamos fugir disso. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui. A Angeli está dizendo, faz sentido. A Renata dizendo, todo esse estudo da parapsicologia, mas todo sentido na vida da gente, faz todo sentido na vida da gente. Como a Dai falou, observamos nos outros. Também. A gente observa nos outros e a gente também tem que voltar pra gente, né, Rei? A dona Ivanir, bom dia, bom dia. Vanderlei ali, bom dia. Não tem o áudio? Que áudio, Vanderlei? Não está conseguindo ouvir? Aí eu acho que é no teu celular, Vanderlei. Todo mundo aqui tá tranquilo aqui. Entra lá no Facebook, que tá tudo certo, viu? Tá no Instagram, Vanderlei. Quem sabe é o teu celular que tá desligado, viu? Tá tudo... O pessoal que tá no Instagram, tá ouvindo? Dá um oi aí. No Facebook tá tudo ok, né? O pessoal tá comentando aqui, tá interagindo. Então, entende-se que tá tudo ok. E agora vamos pro últimos efeitos, que é os efeitos factuais. A gestante vivencia felicidade, sucesso, prosperidade. A criança vai, claro, trazer tudo isso. Facilidade com a vida, facilidade com o mundo, né? E aí adverte o Grisa. Pode aí desenvolver características de folgado, acomodado e folgado, porque tudo é fácil, né? Então, os extremos são maus, né? A virtude está no centro. 2 profundas ou 3 profundas rejeições acumuladas vai fazer com que essa pessoa traga aí dentro de si o que chamamos de programações cruzadas. E essas programações fazem com que muitas vezes a pessoa esteja bem, mas reclama da vida. Ouviu falar? O fulano reclama de barriga cheia, né? E é isso que ele vivencia. Então, se a gestante vivencia dificuldade financeira, falta de alimentação, outras dificuldades, essa criança também pode ser gerada e trazer aí dificuldades com o financeiro, depois no futuro, né? Não conseguir resolver, não conseguir administrar as coisas, porque vem já da programação de vida intrauterina. E cuidado com os hipocondríacos. Aqueles que têm mania de remédio, né? A gente fala aqui também que vem da vida intrauterina, quando a mamãe muitas vezes precisou tomar remédio para que essa criança se mantesse. Então esse remédio para ela é sobrevivência. Entendeu? Então, às vezes a mamãe tomou chazinho, fez repouso, precisou, né? E aí a criança, ele vira um adulto que vai consumir muito remédio, porque remédio para ele é possibilidade de cura, é possibilidade de vida, é a vivência, né? Deixamos para o fim, não por ser menos importante, mas por ser muito importante, os efeitos orgânicos. É aquele efeito que vai acontecer no organismo da criança. Que aí a criança pode nascer cega, aleijada, ânus tapado. E tudo que eu tô falando, gente, eu não tô inventando nada, tá? É ciência e tá aqui, ó. É nesse livro aqui que você vai encontrar tudo isso. A vida intrauterina, o nascer é uma grande vitória, né? O João Pedro nasceu, foi uma grande vitória. Então, tudo está aqui. Não estou inventando nada, tá? Quem tiver dificuldade, vai estudar, vai ler, vai aprender, que vai entender tudo isso aí, né? Então, olha só, quando afeta o organismo do ser, vai trazer essas dificuldades
e até mesmo a má formação ou até mesmo a mielomeningocele. Ai, meu Deus, tem muita coisa para minha palavra. É um nome diferente, bem grande. Até acostumar, né? Uhum. Eu não treinei bastante ela, então não estamos afirmando que isso foi o que aconteceu com o João Pedro. Não estamos afirmando, né? Uhum. Mas também não estudei o caso da Dai. Não, a Dai não é minha sócia aqui em qualidade de vida, nem o João Pedro. Então, não estou dizendo que isso é o caso do João, né? Mas, contudo, sabe-se que a gente pode estudar e chegar a algumas compreensões. E com certeza a Daiane é muito inteligente, eu já percebi isso. Com certeza ela vai querer estudar um pouco mais, né? E talvez aí ajudar ainda mais o João Pedro a conviver com essa dificuldade que veio do ventre. O que importa aqui é que o João Pedro nasceu, a mamãe foi vitoriosa, o João Pedro foi e é vitorioso, né? E aí agora eu vou deixar a Dai fazer as considerações finais, que ela tem que ir para a escolinha buscar o João Pedro. Mas antes eu quero trazer o vídeo do João Pedro, ele fazendo um apelo aí para vocês. Então deixa eu virar aqui, deixa eu ver se eu viro aqui certinho para quem está no Insta poder acompanhar. É por isso que eu digo, né? O Insta é bom, mas eu não tenho um suporte aqui legal para ele. Então, quem quer acompanhar melhor, vá lá no Facebook, ok? Então, vamos ver aqui. Vocês que me conhecem poderiam me ajudar? Eu não quero parar de fazer tudo que eu faço. Me ajudem, por favor. Quero poder continuar jogando bola, fazendo jiu-jitsu, andando a cavalo, andando de bicicleta. Um pouquinho que vocês fizerem vai fazer muita diferença. Muito obrigada. Então tá aí, né, a chave do Pix com o João ali, né, trazendo... Vocês que me conhecem poderiam me ajudar? Eu não quero parar de fazer tudo que eu faço. Me ajudem, por favor. Quero poder continuar jogando bola, fazendo jiu-jitsu, andando a cavalo, andando de bicicleta. Um pouquinho que vocês fizerem vai fazer muita diferença. Muito obrigada. A fazer essa cirurgia que ele precisa fazer aí rapidamente, né? Dai, conclui aí só fala para você ficar livre, para você ir lá buscar o João, que ele tá na escola, né? Tá estudando, aprendendo. Então, vou procurar resumir aqui. O João Pedro, devido a essa má formação da coluna, por mais que ele faça fisioterapia desde bebê, desde praticamente que nasceu, a gente brinca que ele já saiu do útero fazendo fisioterapia, faz aqui em Tubarão desde 4 ou 5 meses na mesma clínica. Então, assim, mesmo assim, diante da deficiência, existem algumas coisas que vão acontecendo no decorrer do crescimento. Então, João Pedro, graças a Deus, Rosa, assim, ele é coroinha na igreja, ele anda de bicicleta, ele joga futebol, ele faz jiu-jitsu agora, ele é super ativo, ele participa do coral lá da escola dele, lá do Santíssimo Sacramento. Porém, ocorreu que ele tá com os joelhos muito flexionados. A gente vem acompanhando isso de uns 3 anos para cá. Mesmo fazendo as fisioterapias, ele usa uma órtese, que é uma botinha, ele usa um andador, a maioria das pessoas que conhecem ele usa muletinhas, ele consegue, ele brinca, né? Ele já conseguiu dar 1000 passos sem ajuda, né? Sem a muletinha, sem nada. Mas, mesmo assim, a gente tendo todo esse cuidado, os joelhinhos dele começaram a ficar muito flexionados. Nós andamos com a perna bem reta, né? O João Pedro acaba andando muito, como o vídeo mostra ali, com os joelhos bem flexionados. E tá cada vez mais flexionado. Vocês que me conhecem poderiam me... Vai flexionando, ele vai cada vez mais, vai dificultando a marcha dele. Caso a gente não, vamos supor, não vá fazer essa cirurgia, uma criança com mielomeningocele, ela pode voltar e perder tudo isso que ele faz. Ele pode acabar numa cadeira de rodas. Então, por isso a gente abriu essa campanha no dia 14 de junho. Eu abri essa campanha via Instagram, internet, para que a gente conseguisse essa ajuda para fazer essa cirurgia o quanto antes. Então, essa cirurgia vai acontecer em Porto Alegre, com um médico já de nossa confiança, que faz esse tipo de cirurgia em crianças com deficiência. Então, vai ser lá em Porto Alegre. Eu agendei isso foi já faz uns dias, mas ontem a gente confirmou no dia 15 de julho. Então, peço para vocês, além das doações, a gente pede orações, que é muito importante para que dê tudo certo nesse dia, e eu creio no Senhor que vai dar tudo certo. E é isso, a gente está com essa campanha. O valor da cirurgia, todo o pacote ali de hospital é R$96 mil.
Então, é onde a gente realmente sim. Hoje em dia, né, Rose, quem tem aí 100 mil reais sobrando no bolso, né? Muito difícil. E foi uma corrida contra o tempo. A gente tem plano, mas aí o plano é aquela encrenca para conseguir, aquela briga. Pelo SUS, então, a gente esperaria anos para acontecer. E antes mesmo que a gente esperasse um pouco mais, eu disse para minha esposa, eu vou abrir uma campanha. Enfim, a gente fez várias frentes para fazer eventos, mas Deus providenciou, a gente já está aí com 93 mil reais na conta. Eu publico todos os dias no meu Instagram. Quem quiser acompanhar é Daiane, com E no final, _ Constante, com E também no final. Eu coloquei tudo o que está acontecendo, todos os orçamentos, coloquei tudo para as pessoas acompanharem. Todos os dias eu vou lá, faço um print da conta. Eu fiz uma conta só para isso, só para a cirurgia dele. E eu estou muito grata a Deus, porque mais uma vez Deus está mostrando todo o caminho. E em poucos dias, porque foi dia 14 de junho, a gente começou a campanha e ontem a gente bateu com 93 mil reais, então falta muito pouco. Eu fico assim emocionada do número de pessoas que fizeram doações de todo o Brasil, porque a gente conhece famílias de todo o Brasil. Tem amigos que hoje moram no exterior, como Elisa, e é uma corrente do amor, como tu falasse. A gente fez a campanha para Elisa, o João Pedro quis muito ajudar a Elisa no transplante, né, no doador, e hoje a Elisa ajudou muito a gente também. Então é isso, é fazer o bem para a gente receber o bem. Dar e eu só tenho a agradecer. Né? Além do retorno, dar e receber. Então, assim, de maneira geral é isso, assim, se o João Pedro não fizer essa cirurgia, como ele está em fase de crescimento, ele pode vir não conseguir fazer mais nada disso que ele faz. Mas ele vai fazer e vai ficar bem. Amém, eu creio, vai voar mais ainda. E aí, outro dia que puder, depois dessa cirurgia, traz ele aqui no programa. Sim. Porque, ele é uma graça. Ele andou aí nas salas de aula com a gente, né? Ele subia, olha, é um menino fantástico. Então, daí, olha só, já tá fechando. Eu tô atrasada contigo, né? Ele é coroinha lá com o Padre Edson. O Padre Edson também, assim, ajudou muito a gente, né? Em todos os sentidos, desde o início da descoberta da mielo. Então, eu só tenho a agradecer a todos que, de alguma forma, em doação, as pessoas do rádio, né? O Marcílio, que ajudou a gente no primeira que eu fui, todas, né? A Magda, todos os jornalistas, a Joyce Baricala também, enfim, do Diário do Sul, João Pedro saiu na capa do jornal. Por quê? Porque isso faz dar credibilidade à nossa campanha. Sim. E aí eu tô procurando publicar tudo, e agora, quando acontecer a cirurgia, também quero publicar, deixar registrado tudo para as pessoas acompanharem, verem, né, o valor que foi, as notas de cirurgia, de tudo. Daí? Meu sim, do meu esposo ele tem mais filhos. Meu, ele é filho único. Então é isso aí, né? Olha, gente, estamos indo pro finalzinho, daí se você quiser, falta só 5 minutos. Não, nem 5, não dá tempo nem da gente respirar aqui. Mas fique à vontade se você já quiser ir lá buscar o João Pedro. Eu agradeço de coração a tua vinda. Volte depois para compartilhar conosco, com o nosso público, né? O sucesso dessa cirurgia, porque com a bênção de Deus vai ser um sucesso, né? O João merece, você também merece. E que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigada pelo convite. E a minha vontade de certa forma, ajudar outras famílias a saber que a gente não pode desistir, que a gente tem que confiar em oração e ir atrás do que Deus programou pra gente. Isso aí. Obrigada por tudo, tá? A corrente do bem, né? É a corrente do bem. Deixa eu dar um abraço na Dai para deixar ela sair. Ela vai lá pegar o João na escola, né? Então, deixa ela... Obrigada, tá? Deus abençoe. Obrigada por tudo. Espero que tenha gostado. Volte mais vezes. A gente conversa. Depois, quando o João estiver bem, a gente vem aqui. A porta lá é só tu abrir, ela fecha depois por fora. Tá bom, obrigada. Beijo, linda. A gente te acompanha, tá? Obrigada. Fica comigo. Amém. Então, gente, como é que foi aí pra vocês? Estamos indo pro finalzinho, né? Estamos encerrando o nosso programa. Ela vai mais cedinho para pegar o bebê na escola. Daí chegou aí o Edson. Bom dia, Edson. Edson Marques, que é nosso companheiro da Associação dos Parapsicólogos Clínicos. Condomínio Caminho do Mar também tá por ali. Maria Roseli também, bom dia, vão dando um oi aí. E aí nós estamos indo para a reta final. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A força maior vem da vida e vem de Deus, né, Vanderlei? É isso mesmo.
Então, eu espero que vocês tenham feito suas compreensões, entendido aí um pouco mais dessa trajetória, dessa história. Enfim, o Conexão é isso, né? É trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Saudades de você também, meu irmãozinho. É só combinar, vem aqui, ó, tem fogãozinho a lenha, traz a gaita ou violão, vamos fazer uma cantoria aqui e comer um pinhão, viu, Vanderlei? Aparece. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe essa criança, vai dar tudo certo, diz a Maria Roseli. Bom dia, Michele também está chegando ali. Bom dia, parabéns, o programa foi muito bom. Gratidão, querida. Michele lá da Jaguaruna. Angelita também está ali, bom dia. Enfim, gente, é nossa missão, né? É nossa obrigação até como cristão ajudar o próximo, se solidarizar com a dor do próximo e ver uma mãezinha assim como a Dai, né? Uma mãe jovem, uma mãe com um único filho, né? Lutando pela saúde, pelo bem-estar, por trabalhar aí programações e reprogramações da mente desse bebê, faz com que a gente tenha mais força ainda para continuar trabalhando e aprendendo a aprender para poder ajudar todos vocês. Então, estamos indo para a reta final. A minha eterna gratidão à Rádio da Família por transmitir o programa. Todas as sextas-feiras ela transmite e no dia seguinte, no sábado, ela reapresenta. Então, através do portal Voz da Família. Muito obrigado ao meu amigo Marcílio Alano por fazer essa transmissão e essa reapresentação no portal Voz da Família. E gratidão também ao Fernando Ferreira, lá da Porto Gravatá, que também transmite o programa todas as sextas-feiras. Gratidão por você que ficou aí até o fim, que acompanhou, você que faz a diferença nesse universo, ouvindo o programa. Mande o seu depoimento. Obrigado, Renata, dizendo que o programa foi maravilhoso. Mande seu depoimento, mande sua história. Teremos orgulho e prazer de reapresentar ou apresentar aqui. Enfim, se você tiver sugestão de tema, me passe. Se você tiver sugestão de alguém que você queira ouvir falar e queira vir aqui no programa, me avise. Estamos aqui para nos ajudar. Então, beijo, 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 beijo. Curtam esse friozinho que tá gostoso para danar. Tá gostoso para danar, né? Para ficar na caminha, assim, gostoso, friozinho. Mas precisamos também levantar, sair, fazer caminhada, comer corretamente, porque senão a gente engorda, hein, gente? Senão se engorda, aí fica dodói e nós precisamos estar saudáveis. Nas 3 dimensões. Corpo físico, mente e espírito. Vamos rezar também, viu, gente? Beijo, fui! Gratidão, gratidão, gratidão. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser.